Sabe, gente, muita gente se pergunta como foi que nós chegamos ao ponto que nós chegamos. Como foi que nós chegamos até aqui, na história da humanidade, na história da política, na história da civilização. Eu gosto sempre de lembrar que, antes de tudo, nós éramos um grande tribo e sempre tentamos viver harmoniosamente, apesar de que nunca foi tão fácil, apesar de que sempre foi um pouco difícil. Então, se nós formos analisar o modelo republicano no qual nós estamos, nós vamos desencampar no modelo romano, no modelo de política romana. Então, nós sabemos, ou não sei se todos nós sabemos, mas que na história da Roma Antiga, tudo começou com os irmãos Rômulo e Remo, né? O mito de fundação da civilização romana é o mito de Rômulo e Remo, dois irmãos deixados na floresta, que são criados por uma loba e que depois acabam encontrando outras pessoas e dando origem à primeira família, né? E depois vai constituir a civilização romana. Então, essa junção de vários líderes familiares, os papas, os clãs, que dão origem a as primeiras expressões políticas. Então, os primeiros agrupamentos políticos são criados para legislar sobre a cidade, para legislar sobre o espaço público e para legislar sobre a vida das pessoas, sobre quais são as regras que são válidas para legislar sobre a vida das pessoas. Se nós formos analisar mais aprofundadamente esse modelo, que é o modelo de Pater, que é o modelo que dá origem ao sentido de paternalista, paternidade, paterno, tudo isso remete a essa primeira utilização desse termo, né, que vem do grego. Pater, que significa propriamente o pai. O pai, naquela época, naquela civilização, naquela sociedade, tinha o pleno poder, pater poder, sobre a família e sobre a propriedade, sobre tudo que estava relacionado com vida, direito de vida e direito de morte, direito plano. Então, nós podemos dizer que nesse momento da sociedade, nós ainda não somos uma coletividade que se compreende enquanto um conjunto político. Quem tem esse direito, o direito não é do Estado. O Estado não existe nesse momento. O que existe é o poder da família. Então, cada pai vai governar sua casa. Como essas pessoas, esses terrenos, essas casas, estão todos ali em volta de um mesmo lugar e, eventualmente, alguém quebrava uma regra que era uma regra de um pater, mas não era a regra de outro pater, ou coisas similares, para tentar pôr uma ordem nessa coletividade, é que se chamou o primeiro conselho, que é o Senado. O Senado romano, o Senex romano, o termo Senado, ele propriamente, ele se refere ao Conselho de Anciões, Senex, que é a raiz dessa expressão, desse termo, desse lugar político, que se refere à junção das pessoas mais velhas aqui, das tribos, os homens patres dos clãs, que representavam os genes, que eram a gente. O termo gente, ele vem também desse mesmo período da Roma Antiga, que é o gen, ele era uma célula mínima de família, um conjunto de pessoas que representavam determinadas famílias. E isso, dessas pessoas que eram dos gens, eram gente, que é em oposição a que não era gente, que eram as pessoas que eram os estrangeiros, os escravos e as pessoas que serviam nas casas.
pessoas pobres. O primeiro conselho de senadores que começou a se reunir, começou a organizar a sociedade a partir das decisões que eram discutidas dentro do Senado, que é um espaço público criado para essa finalidade, para que houvesse esse debate, né? Nós vamos ter na literatura filosófica, principalmente nos socráticos, platônicos, muito debate acerca de como se chegavam a essas primeiras noções, né, do direito romano. Ele surge a partir dessa criação desse espaço de discussão, desse espaço de reflexão sobre a cidade, à medida que esse espaço visa ter direito sobre o que se naquele momento constitui enquanto cidade, né? O cidadão, o entendimento de um cidadão como parte da cidade e do Senado como um lugar de geração de regras para a cidade. Isso, aos poucos, vai tirando o poder da família, o poder do pai, e ampliando o poder desse ente maior que é composto pelos entes menores, iniciais. Com o passar do tempo, eles acharam que chegaram à conclusão de que precisava ter uma figura, precisava ter um representante daquele sentimento que traduzisse uma personificação do que fosse as decisões daquele lugar. E foi assim que teve início o Império Romano. Inicialmente, no modelo imperial romano, o imperador era eleito pelo Senado, que apresentava ao povo, que aceitava ou não aceitava, e novamente, depois de aceitar o povo, retornava para que o Senado desse novamente a última palavra. O que aconteceu é que, apesar de que foi o modelo de senatório romano que criou o Império Romano, ou que escolheu uma pessoa para representar esse ideal, não era bem quisto pelos outros imperadores. Então, à medida que esse modelo foi evoluindo, os imperadores não gostavam, queriam manter distância, perseguiam os senadores, porque não havia consenso desde aquela época. O problema da humanidade é que, desde que há interação coletiva, no sentido de tomar uma decisão, existe divergência. Existe gente que está concordando com alguma gente e gente que discorda de outras pessoas. E uma tentativa de encontrar um caminho que todo mundo diz, não, vamos por aqui, vamos construir uma história por esse caminho aqui. Então sempre existiu isso. Então desde cedo na história da civilização, que os seres humanos estão tentando encontrar um sistema de decisão que seja eficiente ao ponto de agradar todas as pessoas que estão envolvidas numa sociedade e que dê conta de lidar com todos, que tenha formas de lidar com todos os problemas, todos os conflitos que estão postos na sociedade que a gente está vivendo aí. É isso. Então, esse modelo foi evoluindo, os imperadores perseguiam muito, os impérios, a gente depois vai ver uma história gigante, Idade Média, e a gente vai evoluindo nisso, Alexandre Grande, invasões bárbaras, e todo mundo querendo botar um ponto na civilização, querendo dizer como é que é aqui, e quem é que está certo, e você não faz assim, não, aqui é assim, aqui é assado. E a história da civilização foi que, ao longo do tempo, os impérios, as monarquias, a tentativa de impor pessoas, mentes, enquanto pletórias de razão, de sentido, de significado, de conexão com a divindade, foi caindo e em desuso até
E hoje em dia o que a gente tem é um modelo que, apesar de ainda estar muito próximo ao modelo do Senado romano, ele se afastou no sentido em que, na medida em que, o que foi a grande transformação política ao longo desses anos? Que é o ponto onde a gente sempre acaba chegando, é a questão do povo. Onde é que está o povo nesse debate todo? Porque o povo é a coletividade. Então, no começo, quando você tem cidades menores, lugares menores, uma coletividade menor, você diz assim, não, vou pegar uma pessoa de cada casa, porque isso talvez traduza bem os sentimentos, e desde o começo não, porque à medida que as casas se encontraram e que as pessoas encontraram ideias parecidas, elas começaram a rachar. Você não pode fazer isso, você não tem o direito de fazer isso. Nasce então o direito coletivo, que está aí, está posto justamente para mediar o que seja um padrão, né, que civilidade, onde cada lugar também tem seu padrão, sua intensidade de civilização. Mas o que eu estava falando? Que o povo precisa ter um lugar nisso. Então, à medida que nós fomos cada vez maiores, que os recursos foram diminuindo, porque à medida que a gente foi crescendo, a gente foi gastando o planeta, as coisas não dão para todo mundo. A gente inventa coisa que nem todo mundo consegue fazer, que nem todo mundo consegue ter. Então, tudo isso foi gerando conflito. Os modelos e sistemas políticos, eles visam dar conta justamente da insurgência popular. O que é a grande ameaça a qualquer poder? A insurgência popular é o poder do povo, o poder da massa. A massa unida é a maior expressão de poder que uma sociedade tem, é o seu povo. A maior, a mais imbatível. Se você tiver todo um exército preparado dentro de um país para enfrentar uma guerra, mas todas as pessoas desse país decidirem sair ao mesmo tempo na rua para lutar uma guerra, você pode destruir um país, você pode acabar com um lugar. Foi o que aconteceu com vários lugares no Império Romano. Havia um descontentamento popular de povos pelos recursos, pela água, pelas plantações, pelos lugares férteis, pelo direito de passar, pelo direito de medir, pelo direito de transitar. Então tudo isso está em questão há muito tempo e a gente sempre acaba chegando a uma conclusão parecida, de que se a gente tivesse menos fronteiras, se a gente tivesse mais espaço para que todas as pessoas pudessem participar com mais intensidade, se a gente ouvisse mais o povo, se o povo fosse menos o objeto da ação e mais o sujeito da decisão, que é isso que está em questão, que é isso que gera um conflito que a gente vive hoje, que não é um conflito local, não é um conflito brasileiro, não é um conflito é um conflito mundial, isso está o tempo todo, porque mesmo que todos os filósofos já tenham identificado há vários milhões de anos que a gente vive dentro da mesma bola, as pessoas ainda querem achar que vivem dentro de pequenos pedaços dentro da mesma bola. Esse é o grande problema da humanidade. Nós estamos no mesmo planeta, eu sempre digo isso para meus amigos. A gente está aqui no mesmo planeta, sabe, gente? A gente está aqui em outro lugar, a gente está aqui no mesmo sistema solar, até se aparecer algum alienígena. Então, a gente precisa muito levar isso em consideração e começar a fazer política. Então, se a gente pega a comunicação enquanto um atributo de humanidade, enquanto um instrumento de evolução, e se a gente entende que os instrumentos de evolução visam nos aproximar cada vez mais daqueles que são os grandes mistérios da humanidade, de onde viemos, para onde vamos, o que somos, a gente vai ver que a comunicação ela é uma ferramenta que visa
definir quais são os padrões de interação que nós precisamos ter para estarmos cada vez mais conectados com a vibração do universo. Então, se para a gente evoluir aqui nesse planeta, que é isso que eu estou falando, para a gente evoluir politicamente, para a gente evoluir cientificamente, para a gente evoluir filosoficamente, para a gente evoluir teologicamente até aqui nesse planeta, a gente precisa ter noção de que a gente vive no mesmo planeta, todo mundo na mesma terra. Então a gente, quando tiver noção disso, a gente vai começar a mudar os nossos padrões de interação, os nossos padrões de comportamento, começar a talvez ter um conselho planetário, sabe, gente? Eu acho que a primeira coisa, a gente precisava ter cada continente representado, cada país representado, cada lugar representado, não apenas naquele lugar, mas para toda a coletividade. Nós continuamos precisando de regras que não sejam regras para uns e outros, mas que sejam regras coletivas. Então, se a gente analisa o modelo político mundial na bolinha planeta Terra, a gente vai ver que a gente ainda tem uma limitação muito grande, porque cada pater dentro da sua família quer criar suas próprias coisas. E isso é uma coisa que a gente não pode mais, porque a gente já viu que o que a gente precisa são de regras cada vez mais gerais, cada vez mais coletivas, que sejam aceitas por todos. Isso seria, no caso, isso que a gente trata por direitos humanos, né? Que não são ainda plenamente, no sentido pleno de direitos e no sentido pleno de humanos, direitos humanos, porque ainda há uma limitação muito grande no que diz respeito aos direitos de vários humanos em vários lugares que não são respeitados e não são levados em consideração. É sobre isso que eu queria falar hoje com vocês, o nosso debate sobre política mundial, planetária, brasileira e paulistana. Continua.